Olá, muito bom dia, que bom que já estamos juntinhos para buscar o Senhor na sua palavra. Graças ao bom Deus. Tivemos uma boa noite de sono, estamos vivos, glória a Deus por isso. Então vamos agora fazer aquilo que nos cabe, aquele culto racional, ou seja, a nossa decisão mais inteligente, passar momentos com o Senhor, principalmente os primeiros momentos do dia. Que bom que você está aqui, tomara que você esteja bem, que os nossos corações estejam todos entregues no altar do Senhor, com os seus conflitos, com as suas felicidades, com tudo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus, porque temos o Teu nome. Como agradecer ao Senhor por ter nos tornado filhos e filhas de Deus, nascidos diretamente do Pai. O Senhor nos deu poder para nos tornarmos filhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por seu amor, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, por toda a providência. Obrigada porque o Senhor também nos corrige com seu amor. O Senhor nos leva para o reino, o Senhor nos leva pela mão. Senhor, nós queremos colocar no teu altar, Senhor, os nossos conflitos, as nossas preocupações, Senhor, são tantas coisas, são questões financeiras, são decisões que precisamos tomar, são questões de família, são tantas coisas, Senhor. No trabalho, Senhor, é um coração angustiado, é tanta coisa, além da preocupação com as pessoas que nós amamos. Senhor, entregamos tudo isso a Ti e queremos tomar o Teu jugo, porque no Teu jugo encontramos paz. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos a sermos assim. Abençoa, Senhor, as irmãs intercessoras que estão aqui, as que vão chegar, a nossa equipe de intercessoras. Senhor, cura completamente aqueles que estão precisando de cura, cura a alma daqueles que estão com dificuldades nesse sentido emocional. E, Senhor, expande no nosso espírito até transbordar, Senhor. Queremos sair dessa esfera terrena, queremos enxergar o Senhor. Senhor, nos dá uma boa leitura, perdoa os nossos pecados, nos limpa com teu sangue precioso e fala conosco. Amém. Amém, meus amadinhos do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Perdão, amados, eu perdi a hora hoje. Perdi a hora. Oh, meu Deus do céu. Às vezes eu não vou dormir dentro da hora lá programada, né, que deveria ser. Fiquei conversando lá com meu marido no sofá. Daí o que aconteceu? Eu não sei o que acontece. Quando eu vou dormir, daí eu vou dormir mais tarde e acordo mais cedo. Acho que preocupação em não perder a hora, não sei o que acontece. Vou dormir mais tarde, acordo mais cedo, daí acordei às 4. Falei, ai, tá muito cedo, vou dormir mais um pouquinho, daí acordei às 6. Mas graças ao Senhor estamos aqui, né? Então vamos lá? Bom dia, Silma. Vocês ficam nos corações, tá bom? O trabalhinho de vocês é os corações e as intercessões. As irmãzinhas já chegaram aí. Bom dia, Silma, Gracinha, Zetinha, Nardel, Orenilda, eu já vi vocês por aí. Então, amados, vocês que querem fazer pedidos de oração, tem pedidos de oração, podem dizer aí, eu tenho, que as irmãs falam com vocês, está bem? Enquanto isso, nós vamos buscar ao Senhor. Estamos hoje no Salmo 146. Salmo 146. Vocês estão bem? Auxiliadora, todo mundo está bem? Salmo 146 diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Só o fato de falar assim, louva minha alma ao Senhor, a gente já pensa, né? Esse salmo é de Papai Davi, porque já começa dando ordem para a sua alma, né? Minha alma se volte para o Senhor. Isso nós aprendemos com ele, né?
a dar ordens para a nossa alma, para o nosso ego, para o nosso eu, fazendo ele entrar no eixo, entrar no caminho certo. Diz assim no 146:2: louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Aleluia! Não conteis com os príncipes, como meros seres humanos. Eles são incapazes de salvar. Não conte com os príncipes. Ah, mas aquela pessoa é importante, aquela pessoa é rica, aquela pessoa é de autoridade, aquela pessoa é de influência, aquela pessoa é isso, aquela pessoa pode me arrumar um emprego, aquela pessoa pode me emprestar um dinheiro, aquela pessoa pode me arrumar uma vaga no hospital. Não conte com pessoas. Louvarei ao Senhor, porque Ele faz os seus arranjos para que a sua vontade seja feita. Se o seu coração estiver em uma pessoa, você está dividindo a glória do Senhor com essa pessoa. Aí depois o problema resolvido, você vai ser grato a quem? Você vai ser grato a quem? A Deus ou a pessoa? É a mesma coisa quando buscamos em muitos lugares. Depois, quando o problema é resolvido, eu sou grato a quem? Não sei. Eu fui no lugar A, fui no lugar B, fui no lugar C, fui nos mais variados falsos deuses. Agora eu não sei qual que me ajudou. Não sei qual que me ajudou. Eu acho que foi o fulano, então agora eu vou idolatrar lá. A mesma coisa com pessoas. Não são pessoas que movem a sua vida, é o Senhor. Depois do problema resolvido, quem me ajudou foi o Zé, graças ao Zé. Não fosse o Zé, confia no Senhor e somente ao Senhor dá glória. Não é verdade? Olá, irmão Luiz, tudo bem? Eu detesto mulheres, mas não sou gay. Quero me dedicar ao celibato. Sim, amém, amado irmão. Que o Senhor cumpra a vontade dele na sua vida. Mas não diga eu detesto as mulheres, porque isso te afasta, na verdade, né, da obra do Senhor. Essa palavra odeio é uma palavra muito forte. Irmã, quero praticar o celibato, servir ao Senhor. Quero seguir o conselho de Paulo. Melhor que não case se você não vive abrasado. Então melhor que não case. Dedique-se full time ao Senhor. Esquece as mulheres. Por que citar odeio as mulheres? Isso já traz um fundo assim, né, de uma subjetividade que tem alguma mágoa com as mulheres. E como a gente está falando aqui, é o Senhor, esquece o resto, o Senhor. Irmã, quero ser full time, me dedicar apenas ao Senhor. Amém, aleluia, oraremos por você. Estamos no 3. Não conteis com os príncipes como meros seres humanos, porque eles são incapazes de salvar você. Ao se esvair o espírito deles, as pessoas importantes, quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. E no mesmo dia, os planos deles já não existem mais. Se você estava tão feliz porque estava incluído no plano deles, olha que coisa, esse plano se foi. Confia no Senhor, somente a Ele dai glória. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor, o seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a fidelidade para sempre. Esse sim, Ele é a própria fidelidade, a própria lealdade, o próprio amor. Ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. Os justos são aqueles que procuram a justiça, né? Os justificados imerecidamente pelo Senhor Jesus e agora querem andar segundo a justiça, segundo essa justificação, querem andar segundo a Bíblia, leem a Bíblia e querem praticar. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos, as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. Olha que interessante aqui, o Senhor protege os migrantes. Lembra?
Ontem a gente estava falando, né? Ai, olha só, o Senhor mata as pessoas, mata milhares, mata não sei o quê, vive matando as pessoas. Não é verdade. As pessoas têm o destino que elas escolheram. Na verdade, o Senhor está apenas deixando o fluxo seguir. As pessoas têm o destino que escolheram. Aqueles que querem ser de Baal sabem que destino os aguarda e continuam querendo ser de Baal. Agora, olha aqui: aqueles que querem se voltar para o Deus de Israel, que é conhecido no mundo todo, desde a saída do Egito, desde do dilúvio. Aqueles que querem se voltar para o Deus de Israel, olha aqui: o Senhor protege. O Senhor protege os migrantes. O Eterno reina para sempre. Ele é teu Deus, ó Sião, teu rei de geração em geração. Aleluia. Amém. Nós somos migrantes, nós somos estrangeiros. Nós não somos judeus. Quer mais amparados, acolhidos, protegidos e amados do que nós? Não é verdade? Então, no Velho Testamento, quando alguém disser assim, Deus do Velho Testamento matava todo mundo, ó que Deus cruel, ó que Deus mau, matava todo mundo. Não é verdade. As pessoas é que escolhiam esse fim. As pessoas, não o Senhor. As pessoas que escolhiam esse fim. Certo? Agora, aqueles que se voltavam ao Senhor ficavam debaixo das suas asas, como nós, né? Não somos judeus e olha o quanto o Senhor nos ama. Agora ele diz ali, ó, ele odeia os ímpios que são irmãos também, né? Que se afastaram do Senhor. Então, com esses o Senhor trata, corrige, né? O Senhor, ele vai trabalhar nos seus filhos, né? Muito bem, vamos para Provérbios. Vamos para Provérbios, tá tudo bem aí? Tranquilo? Fiquem nos corações, certo? Os corações trazem as pessoas para cá. Se você tá com o celular na mão, fique nos corações. Então, vamos lá. Provérbios 18, 2 e 3. Provérbios 18, 2 e 3. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. O seu modo de vida, né? O seu estilo de vida. O insensato, gente insensato, vamos dizer assim, né? Aqueles que não leem a Bíblia, que não buscam o entendimento. Como ele falou aqui mesmo, ó, o insensato não tem prazer no entendimento. Não lê a Bíblia e não quer. Não leio, não quero. Não quero. Você quer estudar? Não quero. Não quero estudar. Você quer melhorar de vida? Quero. Você quer estudar? Você quer fazer um determinado sacrifício que é necessário para mudar de vida? Não. Daí não. Então veja aqui, o insensato ele não tem prazer no entendimento. O que é entendimento? Para eu entender uma coisa, o que eu preciso? Eu preciso estudar aquilo para eu entender. Eu preciso estudar, conhecer, é uma ciência. É uma ciência, né? O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida, que é aquele que fala assim, né? Eu não vou mudar, eu não vou mudar. Você pode até estar certo, mas eu não mudo, eu não vou mudar. É esse aqui, ó, turrão, cabeça dura. Eu não vou mudar. Leia a Bíblia? Não, não vou ler. Até hoje não li, por que agora eu vou ler? Sabe por que você deve ler? Porque a vida é uma prova. A vida é uma prova. E quem não estudou não passa. Sabia disso? A vida é uma prova. Olha, vamos fazer uma frase, fazer até uma figurinha. A vida é uma prova. Quem não estudou não passa. Ou você acha que na prova de Deus você pode colar do colega do lado?
No 3 diz assim: vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Vindo a impiedade é o afastamento de Deus, né? Vem também o desprezo, e com o desprezo vem a desonra, e com a desonra vem o quê? Com a desonra vem a vergonha. Deixa eu escrever aqui esse insight. A vida é uma prova. Quem não estuda não passa, ou seja, não é aprovado. Base Provérbios 18, 2. E nesse aqui, vindo a impiedade, vem também o desprezo. Agora, não é do Senhor, não é o desprezo do Senhor. É o desprezo do humano para com o Senhor, porque o Senhor não vira as costas nunca, nunca. Estamos em Provérbios 18, 3, Alessandra. Vindo a impiedade, ou seja, você virando as costas para Deus, deixando Deus para depois, deixar Deus para amanhã. Amanhã, né? Amanhã é o Deus do faraó. Quando que você quer que eu tire as rãs? Amanhã. Amanhã é Deus do faraó. O nosso Deus é Deus de hoje, de agora, do momento. Nós somos esse instante aqui que nós estamos vivendo. Para trás não tem mais nada, já foi. E para frente também não tem, não chegou. Nós somos esse instante aqui. Então, virando as costas para o Senhor, vem o desprezo de você para Ele. Vira as costas para o Senhor. Aí vem a desonra, porque o Senhor vai respeitar a sua decisão de virar as costas para Ele. Ele vai respeitar e vai aguardar. Vou aguardar, um dia o filho pródigo volta, né? E aí vem a desonra e a vergonha. Como o filho pródigo mesmo, né? Ele virou as costas para o pai, ele desprezou o pai, as riquezas do pai, né? Depois veio a desonra e com a desonra veio a vergonha. Foi embora. A Alessandrinha, cuidado, Alessandrinha, não exponha a sua vida. Vamos para o Velho Testamento. Nós estamos onde, minha gente querida? Estamos no 13, né? Estamos no 13. Reinado de Jeoacás, o rei de Israel. Ontem nós vimos a morte de Joazinho. Gente, eu senti tanto a morte de Joazinho, né? Joás foi esse rei que foi escondido no templo, né? Bebezinho de 1 aninho foi escondido no templo, e lá ele ficou escondido no templo de Salomão com a sua ama. Ficou 6 anos, né? 6 anos escondido lá. Aí quando ele fez 7 aninhos, puseram ele no trono, no lugar da rainha mãe Atalia. Muito bem, então Joás reinou por 40 anos e também se foi. Agora nós chegamos no reinado de Jeoacás, o rei de Israel. Nós temos 2 reis nesse tempo aqui, né? O rei de Judá, que governa sobre a tribo de Judá, o rei de Jerusalém. E o outro rei, que é o chamado rei de Israel, que governa sobre 10 tribos e fica em Samaria, né? O castelo dele está em Samaria. O castelo de Acabe e Jezabel estava em Jezreel. Não sei porquê, acho que é ela que escolheu lá, né? Muito bem, estamos em 2 Reis 13. No 23º ano de Joás, que é o Joazinho que eu tô falando que se foi, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse não é da descendência de Davi, né? Ele reina sobre 10 tribos. A descendência de Davi reina só sobre Judá. Por causa de Salomão, perdemos o trono
pleno, né? Por causa de Salomão. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não abandonou esses pecados. Esses pecados é o quê? Os 2 bezerros de ouro que o primeiro rei sobre as 10 tribos colocou, um em Betel, outro em Dan, para o povo não ir até Jerusalém, onde tinha outro rei. Então o pecado dele, de Jeroboão, é a idolatria. Ensinou não, né? Promoveu a idolatria no meio de Israel. Por esse motivo, a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Hazael, que é o rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e o Senhor o atendeu, enquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então a Síria dominava sobre Israel, a Síria impunha esse sofrimento, provavelmente coletando impostos, né, colocando as suas normas, as suas leis, né, ou até mesmo escravizando. Então o Senhor providenciou um Salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus e puderam voltar a morar nas suas tendas como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer, a adorar, cultuar falsos deuses. Além disso, obstinaram-se no erro, nesse erro, né? Acabaram de ver o que acontece com os seguidores de Baal e tudo mais, né? Permaneceram e obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles lá em Samaria. Provavelmente é Baal, porque Joás tinha deixado, né, nos montes. Ele derrubou o templo de Baal, mas não conseguiu dar cabo de toda a idolatria, né? Assim, de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 homens, soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar do rei Jeoacás, reduzindo-os ao pó. Ora, os demais feitos de Jeoacás e tudo o que ele realizou, bem como a sua glória e o seu poder, porventura não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. Seu filho é Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Esse errar aqui é pecar. Pecar é errar. Pecar é errar. Como o Senhor está dizendo aqui, ó, induziu o povo de Israel a errar. Gente, quando a gente peca, quer dizer nós erramos o alvo. Erramos o alvo. Desperdiçamos energia naquilo que não era o nosso objetivo final. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que ele estabeleceu contra Amazias, que era rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria junto com os reis de Israel. Ó, vem outro Jeroboão, né? Com certeza levou esse nome de Jeroboão já em homenagem ao primeiro rei lá, idólatra, né? Eliseu ficou doente. Ó, Eliseu já deve estar velhinho uma hora dessa, não é verdade? Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Então começou a doença dele aqui. Jeoás, que era o rei de Israel, foi visitar Eliseu e chorou por Eliseu e disse: Aba, meu pai,
tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Está dizendo para ele assim, como se ele fosse forte, né? Você é forte. Então Eliseu disse, vai buscar um arco e algumas flechas. Estamos em 2 Reis 13, 16. Em seguida, Eliseu disse, empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Jeoás é rei em Samaria, sobre as 10 tribos, né? Bom dia, maguinha lindinha. Ó, a maguinha chegou aí, gente. Muito bem. Então ele mandou, esse rei Eliseu tá doente, né? Deve estar acamado, porque mandou o outro ir buscar o arco. Então falou assim, vai, pega o arco e algumas flechas. Aí você retesa o arco, né? E aí o que aconteceu? Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou, abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atira. Então esse pôr as mãos nas mãos do rei é a profecia, tá? E aí o rei assim o fez e Eliseu disse, essa é a flecha da vitória, vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre o rei da Síria. Você vai vencer todos os arameus em Afeque e todos serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais para ele, pega agora mais flechas. E ele pegou. Então o rei disse, agora bate nas flechas, agora bate nelas no chão. E ele arremessou ao chão e golpeou 3 vezes seguidas e cessou. Então, olha bem, ele falou assim, uma flecha, a primeira flecha você soltou, esse é o rei da Síria, né? Esse é o poderoso, é o mundialmente, é o que domina agora, né? O rei da Síria é o mais forte, é o que domina muitos reinos, né, que ele foi conquistando, e domina também sobre Israel, a gente acabou de ver aqui, né? Então quando Eliseu disse, abre a janela e atira a flecha, mas veja bem, o rei, gente, ele está diante de um profeta, e o profeta está mandando ele fazer essas coisas, não é à toa, é porque alguma coisa o profeta quer dizer, e o rei sabe. O rei sabe, o rei foi lá visitá-lo, já buscando o oráculo de Deus, né? Então, olha só, quando ele disse assim, agora atira essa flecha, ele atirou. Então, o profeta disse assim, essa flecha significa o rei da Síria. Você vai vencer o rei da Síria. Parece que, o que dá pra gente entender aqui, é que ele ficou satisfeito. Vencendo o rei da Síria, eu estou no lugar do rei da Síria e ninguém pode comigo. Entendem? Ele está na esfera terrena. Eliseu quer levá-lo para a esfera espiritual com essa ilustração aí, né? Com essa, como é que eu posso dizer? Não é teatro, é uma ilustração mesmo. Né? Como se faz para as crianças entenderem. Como se faz para as crianças entenderem. Assim o Senhor está falando com o rei, né? E aí, olha só, depois sobraram as outras flechas. E daí Eliseu falou para ele, joga essas flechas no chão e surre essas flechas. Veja, rei, isso é encenação. Obrigado, Gessi. Encenação. Então, agora, veja, rei, se a primeira flecha é o rei da Síria, as outras flechas são o quê? Ursinho de pelúcia? Rei. As outras flechas são o quê? Outros reis. Nós estamos aqui envolvidos com Deus, querendo nos dizer alguma coisa. Não é verdade? Né, Maguinha? Ó, aí
Eliseu falou assim, ó, você lançou o rei da Síria, certo? Agora pega as outras flechas, joga no chão e surra. Quem são essas outras flechas? Os outros reis. Então a gente não sabe se o rei entendeu ou não entendeu. Se ele entendeu, é uma coisa. Se ele não entendeu, é outra coisa. Vamos ver então na história? Aí ele falou assim, ó, agora você vai fazer o seguinte, e o Senhor já falou, essa flecha que você lançou é o rei da Síria, você vai vencê-lo. Agora as outras flechas você joga no chão e surra as outras flechas. Aí o que ele fez? Jogou, ó, arremessou as outras flechas no chão e bateu nelas 3 vezes. Presta atenção. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele e disse assim, era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo você iria derrotar a Síria e arrasaria por completo os inimigos. Todavia agora você vai vencer os arameus 3 vezes somente. Será, gente? Será que o rei... Eu acredito que o rei sabia que as flechas estavam relacionadas ao poder do inimigo, né? Será que ele quis fazer acordo com o inimigo? Lembra que teve um rei aqui atrás que fez acordo com o inimigo? Que foi quem? Foi o próprio Jeroboão, o primeiro. Fez acordo com o rei da Síria. Poupou o rei da Síria e fez acordo comercial com ele. Isso não deu coisa boa. E esse daqui, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Esse aqui é o Joás, rei de Israel. O outro, Jeroboão, já morreu. Esse segundo que nasceu, né? Então, isso que eu tô falando, gente. Não adianta a gente se fazer de desentendido. Se fizer de desentendido, o resultado é o mesmo. Não adianta a gente querer enganar Deus. Ah, eu não sabia. Sabia sim, porque se a primeira flecha é o rei, as outras flechas é o quê? Vocês estão compreendendo? Ele assim escolheu, no que eu estou entendendo, né? Então, quando parece que ele quer poupar o inimigo, né? Lembra Saul também? Poupou um rei lá? Poupou um rei que era para exterminar tudo? Não, o rei eu trouxe. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. Ó, Eliseu se foi. Eliseu se foi. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Vocês se lembram? Em toda primavera, os reis saem em guerra para medir força. Toda primavera, uma vez por ano. É numa dessas guerras da primavera que Davi não foi. Porque os seus soldados disseram, não vai. Imagina você ir, nós não podemos perder a glória de Israel. Davi acatou, como se tivessem idolatrado ele, o exército. Ficou lá no palácio. O que aconteceu? Como Naamã disse, né? Veio um viajante com fome e você saciou a fome do viajante, né? Que é o diabo trazendo o pecado. Você saciou a fome, só que não com suas ovelhas, com a cordeirinha do outro. Por quê? Porque não foi para a guerra na primavera. Então, E aí as tropas dos moabitas costumavam invadir Israel a cada primavera. Invadia Israel a cada primavera. As tropas moabitas estavam acostumadas já. Ó, chegou a época da guerra, é primavera. Contra quem nós iremos medir força? Vamos contra Israel. Israel já é nosso freguês. Israel já é freguês. Vamos para lá. E certa ocasião, enquanto alguns israelitas estavam sepultando o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas que vinham. Gente, uma das tropas dos moabitas vem trazendo morte e destruição, é certo. Quando eles viram que uma das tropas vinha nessa direção deles, eles estão com o corpo de um homem, né? Para sepultar na vala. Eles se apavoraram
e jogaram o cadáver de qualquer maneira. E era túmulo de Eliseu. Jogaram o cadáver e saíram correndo para fugir da tropa moabita, que vem com uma gana de matar e destruir. E assim que o corpo desse homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Então veja, aqui nos lembra que o Senhor sempre disse, né? O Senhor cuida dos seus servos até mesmo depois que os seus corpos estão já de volta ao pó, né? O Senhor cuida. Então há um poder, uma proteção, vamos dizer, há um anjo do Senhor acampado ao derredor. Não sei se podemos dizer isso, mas há um poder, né? Lembra? Há um poder. O Senhor não abandona, porque os corpos dos seus servos não podem ser vilipendiados. Há um poder. Gente, isso é sério mesmo. Há um poder. Então, o corpo do homem, eles jogaram de qualquer maneira, né? E nesse tempo aqui, a gente viu quando fala assim, foi sepultado, voltou os seus antepassados, voltou os seus antepassados, juntou os seus antepassados. Então, eram enterrados assim, como se fossem clãs, enterrados no mesmo lugar, né? Eu não sei se eles sabiam ou não, deve saber, né? Que ali é a cova de Eliseu. Então, eles abriram a cova para enterrar esse moço, né? Enterrar esse moço. E aí eles estavam lá para enterrar o moço certinho, né? Tampar certinho. De repente eles viram a tropa moabita vindo. Misericórdia! Nós vamos ser mortos e vamos ser enterrados aqui junto, né? Vão jogar a gente aqui também junto nessa cova. Então eles correram para se esconder. E nessa correria eles jogaram o corpo do moço de qualquer maneira. Obrigada, Sil, linda. Jogaram o corpo do moço. Né, irmão Rogério? Isso é uma verdade, porque há muitos testemunhos de feiticeiros que podem violar os crentes. Que não podem violar, né? Que não podem violar os crentes. Querem, né? Querem violar, mas não podem. É verdade, irmão Rogério, né? Aí quando o corpo do homem recém-morto, né? Jogou lá, tocou nos ossos de Eliseu, tocou no poder. E a vida voltou. Veja, o Hades o lançou para fora. É como se Eliseu tivesse dado a ordem, né? Devolva esse moço. Parece que é isso, não é? O homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Então veja, o que o Senhor quer nos dizer com isso não está relacionado ao moço voltar à vida, mas está relacionado aos ossos de Eliseu. Aos ossos de Eliseu. Então, se nem os nossos ossos podem ser tocados, imagina nós enquanto vivos. É sobre isso. Azael, então, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou o seu carinho para com eles por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias, não os quis destruir e nem os rejeitou para longe da sua face. Amados, nós precisamos ser esses, Abraão, Isaque e Jacó, dos quais o Senhor se lembra e abençoa os filhos, né? Já contei para vocês que uma vez eu estava em grande aflição. Aí eu orava e chorava, e o Senhor me disse assim: fica tranquila, eu vou honrar as orações da Bisa. Gente, a Bisa
é minha avó, que vivia de joelhos orando. Orava pelos filhos, orava pelos netos, orava pela família, orava por tudo. Era uma mulher de oração. A vida dela era orar, cultuar ao Senhor e orar, cultuar ao Senhor e orar. Uma mulher sofrida, né? Muito sofrida. E eu orando, no meu desespero, orando e chorando, o Senhor disse, fica tranquilo, eu vou honrar as orações da Bisa. A Bisa orava por você. A Bisa orava por você. E eu não me esqueci das orações dela. Então veja, amados, eu disse, Senhor, Senhor, me faz ser assim também. Que se um dia o meu filho estiver em apuro, os meus netinhos estiverem em apuro, o Senhor diga, a vovó Idelma orou muito por vocês. E eu guardei as orações. Nós sabemos que todos nós estamos aqui diante do Senhor porque alguém orou por nós. Alguém nos trouxe para cá. Alguém clamou ao Senhor. Alguém se prostrou diante do Senhor orando por nós. Por isso, a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Eu, por exemplo, fui a Bisa. Minha mãe budista, meu pai do xamanismo. Eu não fui criado com coisas cristãs, foi assim com algumas coisas da católica, assim, né? Por exemplo, meu pai misturava muito xamanismo com algumas imagens católicas, né? Mas a Bisa, mesmo distante, a Bisa orava e clamava. Ó! Com 27 anos, o Senhor disse, chega, agora venha. E fui com a Bisa, muitas vezes para a igreja. Ela teve essa alegria, né? Mas orou por todos, glória a Deus. Então que nós sejamos desses, amados, que oram, que oram, que oram, que oram, que oram, né? Então morreu Azael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. Então vocês estão vendo aqui, ó, 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. É aqui, ó, é a profecia lá de Eliseu, né? Para ele. Agora surra as flechas. Aí. Confiou, acho que nos seus acordos políticos, né? No exemplo lá do primeiro Jeroboão. Não, eu vou conversar com o rei, né? Vou persuadi-lo, o rei inimigo, e nós vamos nos tornar amigos. Sim, confia no rei inimigo. Se ele disser que é seu amigo, é porque é, né? Confia nele. Vamos ler um pouquinho do 14. E no 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da mãe dele era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Essa é a rainha mãe. A rainha mãe tem poder. O rei pai não existe rei pai. Não existe rei pai. Existe o rei e a rainha mãe. Como Jezabel, a rainha mãe, que governou muito tempo através dos seus filhos no trono, né? Ou a rainha Atalia, lá em Jerusalém. Rainha mãe, né? Rainha mãe, que matou seus próprios descendentes para ficar no trono, ter garantia do trono, né? Então aqui o Senhor está citando uma rainha mãe. O nome da sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Então veja, nós somos rainhas mães, que nós tenhamos sabedoria para usar essa autoridade que o Senhor nos dá como rainha mãe. Há poder na rainha mãe, né? Amazias praticou o que o Senhor aprova, todavia não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. Olha aqui, ó. Quer obedecer ao Senhor, mas parece que tem medo do povo,
não derruba os altares pagãos, né? O povo continuava oferecendo sacrifícios e queimando incensos nesses altares pagãos. Amados, vocês que estão chegando agora, são novos aqui, nós não estamos lendo essa porção para pregar sobre ela, tá? É que aqui a gente lê a Bíblia inteira em um ano. Então nós estamos no Velho Testamento, daqui a pouco nós vamos lá no Novo Testamento, tá? A finalidade aqui é todos os dias ler a Bíblia e em um ano ler a Bíblia inteira. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado o rei, o seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos, em obediência ao que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, onde Yahvé ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos seus filhos, nem os filhos em lugar dos seus pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Então veja, ele segue a Torá, ele é fiel ao Senhor. No entanto, não consegue tirar os postes ídolos, parece que teme o povo, né? Foi Amazias que também venceu 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Jocteel, nome pelo qual essa cidade é conhecida até os nossos dias. Certo dia, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel. Amazias é rei de Jerusalém, certo? E o outro, que é Jeoás, é rei sobre Israel. E ele mandou um desafio para o rei de Israel. Eles são irmãos, os dois são israelitas, né? Um governa em Judá, o outro governa sobre as 12 tribos que a gente chama de Israel. Ele mandou um desafio para o seu outro rei lá, seu rei irmão, né? Muito bem. Ele disse assim: vem à guerra e vamos nos enfrentar um ao outro. Vamos medir força. São irmãos. Os dois são israelitas. No entanto, Jeoás, que era rei de Israel, mandou uma resposta para Amazias, rei de Judá. O espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante, glorias-te disso. Contudo, fica em tua casa, pois por que causaria uma desgraça para ti e Judá? Veja, ele provoca o irmão israelita, né, o rei de Israel, o rei de Judá, que governa sobre uma tribo, provocando o rei de Israel, que governa sobre 10 tribos. E o rei de Israel diz assim para ele: eu sei porque você está me provocando. Porque você acabou de vencer uma guerra, né? Você venceu Edom. Então você acha que agora você é o poderoso da terra? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência de Jeoás, rei de Israel, e partiu para a guerra. Avançou sobre o outro, sobre o irmão. Acho que ele quer o domínio de todo Israel para ele, né? Se ele fosse um homem de Deus, ele saberia que a profecia do Senhor disse para destinou, né? A partir de Salomão não vai ter mais um descendente de Davi governando sobre todo Israel, por causa do pecado de idolatria de Salomão. Salomão abandonou o Senhor e seguiu o ocultismo, Camus, Azerá e Moloque, o mais terrível, que exigia crianças, né? E aí, esse aqui, ele é de Judá, né? E ele quer retomar, sendo que o Senhor já tinha falado: não adianta, não vai retomar. E ele foi contra o rei de Israel, né? Que não é da descendência de Davi. E enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. E Judá acabou derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, que é o rei de Judá, filho de Jeoás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade de Jerusalém. É isso aqui que depois querem reerguer,
desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro e toda a prata e de todos os objetos que se encontravam na casa de Yahvé e no tesouro do palácio real, além de reféns. Depois ele retornou para Samaria. Então veja, ele pegou todos os objetos do templo de Salomão. É a segunda vez já que vão saquear o templo de Salomão, né? Teve o rei da Síria, já fez isso também antes. Aos poucos vai sendo depredado, né, o templo do Senhor. Amazias, né? Amazias que inventou essa moda. Ele que inventou essa moda. Não consulta o Senhor. E ele é de Davi. Olha para você ver. Ele é de Davi, da descendência de Davi. Não aprendeu nada. Com um monte de exemplo que teve, não aprendeu nada, né? Então agora ele está preso. Foi provocar o irmão lá que estava quieto. E o irmão ainda falou: não faça isso. Não é porque você venceu o rei de Edom que você acha que agora você vence todo mundo. Não faça isso, né? E ele foi por causa do que? Ambição, ganância. Eu quero todo Israel. Ora, os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou, sua glória e suas façanhas em sua luta contra Amazias, que é esse rei de Judá aí insensato, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Ele não é da dinastia de Davi, foi mais sábio, né? Com os reis de Israel, Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. Ó, outro Jeroboão, terceiro Jeroboão. Quando põe o nome de Jeroboão é porque quer honrar aquele primeiro lá que fez os 2 bezerros de ouro. Gente, que luta constante, hein? Nos reis de Israel, não é? Que luta constante, Senhor Jesus. E o Senhor fica só observando, né? Ajudando. Falei ajudando quando li ali a maga. O Senhor fica só observando, né? Aguardando. Vamos ver se algum se lembra de mim, né? Vamos ver se algum se lembra de mim e clama a mim, né? Não é verdade? Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, o rei de Israel. Então Amazias morreu na prisão. Ó, viveu mais 15 anos. Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração lá em Jerusalém e ele fugiu para Laques, e lá em Laques ele foi morto. Então ele foi liberto antes de morrer. Transportaram o seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto dos seus antepassados, lá na cidade de Davi, né? Maga, comporte-se. Eu seria igual aos reis da Síria, já tacava fogo em todos que adorassem ídolos. Mas isso foi feito 2 vezes, maga. Sempre voltam, sempre fica, o diabo acha lança uma sementinha e começa tudo de novo. Lembra Elias? Elias degolou os 450 de Baal, né? Depois, ó, voltou de novo. Jezabel ainda era rainha mãe, voltou de novo, ó, ficou de novo, pinhado de gente. Aí veio outro rei que foi Jeú, né? Que era comandante do exército do filho de Jezabel, que foi até o que matou Jezabel. O que ele fez? Ele juntou todos os profetas de Baal dentro do templo de Baal e matou todos. Ó, é a segunda vez que extermina todos de Baal. Mas parece que ó, o diabo põe uma sementinha, aquilo frutifica, que é uma beleza, né? É terrível. Já foram exterminados 2 vezes. Então tem que depender das estratégias do Senhor, né? Tem que estar grudadinho no Senhor. Todo o povo de Judá escolheu Azarias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá
depois que o rei repousou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, o rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, foi proclamado rei em Israel, lá em Samaria. Então tem um trono em Jerusalém e tem um trono em Samaria. Reinou 41 anos. Ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é o de Israel, lá em Samaria. E não se afastou de todos os erros e pecados que Jeroboão, filho de Nebate, esse é o primeiro lá, que fez 2 bezerros de ouro, maga. Pense, conhece toda a história. Esse, assim que foi pro trono, fez 2 bezerros de ouro, um em Betel, um em Dan. Ó, vocês vão adorar aqui, não vão lá para Jerusalém, não. Lá tem outro rei. Então, esses que vêm, esses reis de Israel, vêm seguindo esse exemplo de Jeroboão, que é o primeiro deles, parece que eles honram, né? E é daí que vem, gente, esse conflito entre Samaria e os judeus. É desde esses primórdios aqui, ó. Samaria e os judeus não se dão. Não se davam, quer dizer, os cristãos, né, o Senhor ensinou. Agora, os que não se curvaram ao Senhor Jesus ainda, vivem nesse conflito, né, samaritano e judeu. E no Brasil, se eliminar todos que são idólatras, sobra quem? Pois é. Então vamos terminar esse pedacinho. Ele praticou o que era mal, restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Ramate no norte até o mar da Arabá, o mar morto no sul. Tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai de Gat-Hefer, porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. Considerando que Yahvé não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, o nome de Israel nunca vai ser apagado. Israel é que é a menina dos olhos do Senhor. Israel, desde Abraão, é Israel, não nós. Nós temos que reconhecer o nosso lugar, né? Às vezes a gente pensa que nós somos mais importantes que Israel. Nós somos igualmente importantes. Israel, embora não convertido ainda ao Senhor Jesus, Deus não abandonará Israel. Até o fim o Senhor vai fazer Israel se curvar diante do Senhor Jesus. O Senhor não vai abandonar Israel, não. Então veja aqui, o Senhor não tinha dito que Israel ia se acabar da face da terra. Não, pelo contrário, ele preserva. O próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, o filho de Jeoás. O restante da história de Jeroboão, tudo o que realizou e suas façanhas, as guerras que ele empreendeu e como reconquistou Damasco e Ramate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das crônicas de Israel? Ele descansou, esse Jeroboão descansou com seus antepassados, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. Agora nós vamos para o Novo Testamento, tá? E amanhã nós vamos continuar com essa saga dos reis de Israel. Depois nós vamos para Crônicas. Estou vendo aqui quantos reis vão passar ainda. E isso aqui, esse negócio de rei também, assim, é uma coisa, é um sofrimento, né? Que o homem escolheu, porque foi o homem que escolheu o rei, né? Nós queremos ter reis igual às outras nações. A gente quer ser igual às outras nações. Mas eles escolheram, pediram um rei, por quê, gente? Porque eles não queriam os filhos de Samuel liderando eles. Porque os filhos de Samuel eram terríveis. Os filhos de Eli, que criou Samuel, eram terríveis, foram reprovados. Os filhos de Eli, né? Lembra? Ofni e Finéias, não foram terríveis? Pois os filhos de Samuel também. Samuel parece que criou igual Eli. Parece que aprendeu com Eli e criou igual Eli. Daí o que aconteceu? Quando
o Eli estava velhinho já, que Samuel estava velhinho, queria passar para os filhos a liderança do povo de Israel. Não havia rei, lembra? Não havia rei, havia líder. Havia líder, como no tempo de Moisés. Havia líder e sacerdote, né? Então, quando ele estava já velhinho, ele queria passar para os filhos dele. Aí que o povo falou, de jeito nenhum, nós não aceitamos filhos de Samuel. Então nos deu um rei. Então nos deu um rei. Mas os filhos de Samuel não. Olhe bem. Tô com frio no pé, gente. Esfriou hoje. Não tá frio aí, maga? Bom. Então, nós vamos continuar conhecendo aprendendo com essas histórias que o Senhor quer nos contar dos reis de Israel, né? Tudo isso, gente, porque pediu o rei. Tudo isso, o início de tudo isso é não saber educar os filhos, sabia? O início de todo o problema é não educar os filhos. Esse negócio de rei que eu tô falando, maga, veio porque Samuel não soube educar os filhos. Eli não soube educar os filhos. Aí Samuel educou os filhos seguindo também o exemplo de Eli, né? Agora, veja bem, que interessante, olha só o que eu vou falar, que interessante. Ó, Eli era full time, né? Servia ao Senhor full time, né? Samuel também era full time, servia o Senhor full time, mas se esqueceram dos filhos. Deixaram os filhos, ó. Não cortaram as asinhas dos filhos. Esse foi o problema. Eli não soube educar os filhos. Samuel não soube educar os filhos. Aí o povo clamou por um rei, por causa dos filhos corruptos. Gente, os filhos de Eli não só roubavam, como se deitavam com as irmãs, adulteravam com as irmãs, corrompiam. E os filhos de Samuel não diz isso, mas diz que eles não sabiam liderar, eles eram terríveis também. E o povo disse não para os filhos de Samuel. Então, por isso que eu estou dizendo, tudo começou com o problema de educação dos filhos. Olá, irmão Enoque, não saber educar os filhos. E veja como nós somos falhos mesmo. A gente acha que os filhos são... a gente acha que os filhos têm cabeça para decidir sozinhos as coisas, né? Ainda, além de aprovar, ainda aplaude ainda. Ô filho, você é mais inteligente que a mãe. Ó, você é melhor que a mãe. Você pensa mais que a mãe, mas é na mãe que está a autoridade. É na mãe e no pai que está a autoridade. Né? Não transfira a autoridade para os filhos. E até quando que nós somos responsáveis pelos nossos filhos? Até que eles se casem e formem um novo lar. Então, se é filho menino, até que ele se case e seja o cabeça do novo lar. Se é uma filha menina, até que ela se case e seja encabeçada pelo seu marido no novo lar. O novo núcleo, né, que começa. Ali está o Senhor. Então, até aqui, nós educamos, guardamos, preservamos, a responsabilidade nossa. Depois que casou, aí é com eles, a gente não tem que se meter, né? Deixa pai e mãe e vai viver o seu núcleo que está começando, né? No entanto, nós somos rainhas mães ainda. Enquanto vivemos, somos rainha mãe, ainda temos autoridade espiritual. Não autoridade de ir lá e falar, não gostei desse tapete. Não, mas no sentido de abençoar. Como rainhas mães, temos poder para abençoar. Né, Enoque? É você, né, Enoque? É você, né? Não importa quantos filhos vão morar longe, estudar fora, né? Tem filho que vai fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos. E daí a autoridade se foi? Não, a autoridade continua a mesma. Os pais estão no controle. Os pais estão no controle.
tiveram uma infância maravilhosa e terrível. Essa educação, gente, na questão espiritual, né? É transmitir para a próxima geração o que importa. A gente fica olhando nas coisas terrenas, né? O lado terreno, mas é no reino que nós temos que ver onde está o meu filho no reino, qual a posição dele no reino, onde está meu filho no reino, né? Ah, você é barbado já. É igual eu com meu filho. O meu filho fala, mãe, até quando eu tenho que obedecer a senhora? Eu falo assim, até eu morrer. E quando eu morrer, quando eu tiver para morrer, eu vou dizer, filho, agora você obedece isso aqui, que eu tô deixando no meu lugar. Eu falo brincando. Mas é assim, você tem que, Enoque, você tem que, como é que se diz? Honrar pai e mãe, né? Para você ter longos dias na terra, né? Esses longos dias na terra quanto é mais tempo, oportunidade para você servir o Senhor, né? Minha filha diz que os aborrecentes fazem o que querem, porque os pais não dão exemplo mais. Não dão exemplo, não dão vara, não dão mais nada. A rainha mãe tem que ter sabedoria em dobro, joelhos no chão e muita oração, exatamente. Exatamente, hermanito Murilo. Então vamos para o Novo Testamento, gente, senão nós ficamos debatendo aqui. Então, até casar é responsabilidade sua, é você que sabe onde ele está no reino. Aqui, ó. Um dia o Senhor nos deu esse desenho aqui, né? A mesa do Senhor no reino. O Senhor está aqui. Onde que está meu filho aqui? Eu tenho que saber qual a posição do meu filho, ele está mais perto do Senhor ou mais distante do Senhor? É responsabilidade minha, é minha. Eu é que sei onde está meu filho lá no reino. Eu não posso dizer, entreguei para Deus, não sei mais o que fazer, entreguei para Deus. Como assim entregou para Deus? Se você recebeu esse filho do Senhor justamente para você cuidar. Como que você entrega para Deus, né? Não sabia não, Walter. Não é a gente que serve o Senhor, não. É o Senhor que serve a nós, né? Muito bem. Então, vamos para Atos, né? Estamos em Atos 21. Paulo se despediu, orando por todos, né? E ele está rumando para Jerusalém. Ontem a gente estava falando sobre esse desespero de Paulo de ir para Jerusalém, e foi muito interessante porque a gente viu que Paulo quer ir para Jerusalém para ajudar os irmãos, para levar oferta para os irmãos. Ele quer ir para levar oferta para os irmãos, né? Então pense, os irmãos em Jerusalém estavam passando muita necessidade. Então vamos pensar assim como os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, né? Os nossos irmãos no Rio Grande do Sul estão passando muita necessidade. Daí eu fico naquele desespero. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que levantar ofertas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ajudar. Sim, tem que ajudar. Você tem que ter essa empatia, estar envolvido com o sofrimento dos irmãos do Rio Grande do Sul, mas você tem que ir lá só se o Senhor mandar. Consulta o Senhor. Senhor, eu posso ajudar daqui ou eu tenho que ir lá pessoalmente? Veja, Paulo quer ir pessoalmente. Ele quer ir pessoalmente. Então é louvável que ele esteja passando pelas cidades levantando ofertas para levar para os irmãos em Jerusalém. Mas ele tem que ir para lá, veja, e esse tem que ir para Jerusalém vem da emoção de Paulo. Porque a razão não manda ele ir. Nós lemos aqui, está em Atos 20, Atos 20, 22 e 23. Até vou guardar esses versículos aqui. Olha só. O que o próprio Paulo está falando para os irmãos, né? Ele está em Mileto, certo? E dali ele quer rumar, está indo no navio, né? De porto em porto. Então lá em Mileto ele diz assim para os irmãos: agora, pois eu, compelido pelo Espírito Santo,
esse compelido quer dizer constrangido. O amor do Senhor me constrange. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa. Veja, isso está na emoção dele. Aí a emoção falou, tá? Agora olha só a razão, o que vai dizer. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão me esperando. Então veja, na emoção, ele é constrangido pelo amor de Deus e quer ir ajudar os irmãos de qualquer maneira. Tem que ser ele, pessoalmente, ele não pode mandar alguém levar, tem que ser ele. Agora, na razão, ele diz, no entanto, o Espírito Santo me diz que o que me aguarda é prisão e sofrimento. Então, Paulo, né? Gente, essa aqui se tornou a última viagem dele. Aqui mesmo ele disse para os irmãos, é a última vez que vocês veem o meu rosto. Veja, o Espírito está falando para ele, né? Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. Esse que escreve aqui é Lucas, que vai relatando tudo. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali Pátara. Cidade em cidade, são cidades portuárias, né? Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos nesse e partimos. E ele vai levantando igrejas e revisitando igrejas, né, onde ele estabeleceu presbíteros, embora seja ainda um modelo de sinagoga, ele fez isso para ajudar na administração, né, das reuniões dos irmãos. Encontramos um navio que seguia para a Fenícia e embarcamos nesse e fomos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria e desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Estão em navios de carga, né? Estão em navios de carga. Havendo encontrado os discípulos locais, em Tiro, eles encontraram os discípulos locais. Aqui deve ser Tiro, de Tiro e Sidom, será ainda? Não sei, acho que não, né? Em Tiro, ele encontrou os discípulos dali, daquela cidade de Tiro, é a igreja em Tiro, né? E ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Vocês estão vendo o que eu quero dizer? A emoção, gente, faz parte da alma. Então, a alma de Paulo quer ir, inculcou isso. Eu tenho que ir levar as ofertas para os irmãos de Jerusalém, eu tenho que ir ajudar lá, eu pessoalmente. Então, aqui em Tiro, quando ele se reúne com esses irmãos, os irmãos recomendam a Paulo, não vá para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou nosso tempo ali em Tiro, partimos e demos continuidade à nossa viagem, ou seja, Paulo não ouviu. Todos os discípulos com suas esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nós nos ajoelhamos e oramos. Veja, os irmãos estão desesperados por Paulo, né? Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Essa é a igreja em Tiro. É a igreja de tijolo? É a igreja de tijolo? Não. São os irmãos que se reúnem nas casas, né? Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos até Ptolemaida e depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Então, veja, tem igreja já em praticamente todas as cidades, né? Cada porto que eles atracam, eles encontram os irmãos na cidade, né? Então, em Ptolemaida também encontrou com os irmãos e ficaram um dia com esses. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia de Filipe. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Quem é esse Filipe aqui? Filipe ficou morando em Cesareia, gente, que bonitinho, né?
Quem é esse Filipe? Esse Filipe aqui é aquele que correu do lado da carruagem do diplomata etíope, o braço direito da rainha da Etiópia, né? Ele correu do lado da carruagem e aí falou para o etíope: você sabe o que você está lendo? Compreende o que você está lendo? Ele falou: não, como é que eu vou compreender se não há quem me explique? Então Filipe evangelizou esse homem levou o evangelho lá para a Etiópia. E aí vocês se lembram que o Espírito do Senhor levou Filipe para Cesareia, que fica uns 50 quilômetros de distância? Vocês se lembram disso, né? Quando os dois saíram da água, o etíope e Filipe estavam saindo do rio, saindo da água, o Senhor levou Filipe. Então o etíope está procurando Filipe, ué, cadê ele? O Senhor levou ele para Cesareia. Ele apareceu lá em Cesareia, que é onde ele está até hoje, ó. Ele mora lá até hoje. Então agora Paulo está sendo recebido lá na casa de Filipe. Olha que lindo! Filipe tinha 4 filhas virgens e as 4 filhas profetizavam. Ó, Filipe ficou 25 anos lá. As filhas dele tinham o dom de profecia e serviam ao Senhor de forma especial. As filhas de Filipe, essa profecia aqui, gente, é uma profecia do quê? Profecia de falar pelo Senhor, né? Porque ainda não tem a Bíblia. Então, no começo da igreja, que é aqui, existem sinais e maravilhas, né? Sinais e maravilhas. Então a gente vê Filipe educou suas 4 filhas, meninas, no Senhor, né? E elas profetizam. Então aqui essa profecia, lembra, o Senhor falou, o último profeta foi João Batista. O último profeta foi João Batista. Em que sentido? No sentido de que a profecia é o Senhor Jesus. Acabou a profecia ali. O Senhor Jesus chegou, acabou a profecia. Ele veio para cumprir toda a profecia. Então, quando diz aqui, elas profetizam, é como se a gente quisesse dizer assim, elas são mulheres espirituais. Elas são mulheres que vivem no Espírito, né? Não que elas dizem novas profecias, mas isso aqui é a intuição, né? O espírito humano, ele tem 3 partes: consciência, comunhão e intuição. Entende? A consciência é o canal por onde falamos com o Senhor. Então a comunhão é a gente falando e a intuição é ele falando. É essa intuição que elas recebem aqui. Estão ligadas no Senhor. É como se fosse isso. Elas têm um relacionamento estreito com o Senhor, as filhas de Filipe. E veja aqui que interessante, que foi importante dizer, elas são virgens. Então, quer dizer assim, no sentido delas não se contaminam, né? Elas são criadas por Filipe, que pai maravilhoso, né? Irmão Enoque, amém, irmãozinho Clécio. De onde você é, Clécio? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele tinha 4 filhas. Isso aqui é ótimo também, porque os homens acham que só os filhos, né? Só os filhos, só filho homem. Filipe teve 4 meninas. E aí o que aconteceu? Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, é outro, Itaúba, Mato Grosso. Que maravilha, Itaúba, Mato Grosso, interior. Deus abençoe Itaúba. Deus abençoe sua família, irmão Clécio. Que bom que tá aqui com a gente. Siga essa conta aqui, irmão Clécio, pra gente estar sempre junto, né? Então ele está em Cesareia, né? Chamada Cesareia de Filipe. Por causa de Filipe, né? Filipe ficou 25 anos lá. Então, demorando ali em Cesareia de Filipe, foi ficando ali em Cesareia de Filipe, né? Ele está arrecadando ofertas para levar para Jerusalém, além de visitar os irmãos, né? E tudo mais.
Então demoraram ali muitos dias e veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Gente, esse negócio de profeta confunde, não é que confunde, nós não queremos pensar a respeito. Daí a gente pensa que hoje existem profetas, como Isaías, Jeremias. Profeta de Deus, aquele lá é profeta de Deus. Teve uma revelação sobre a minha vida. Gente, não existe profeta. Não existe mais profeta. O Senhor falou, o último foi João Batista. A nossa profecia é o Senhor Jesus. Ele é a nossa profecia. Ele é a nossa profecia. Então, quando diz aqui, as 4 eram profetas, desceu um profeta, quer dizer, são homens e mulheres espirituais, com um relacionamento estreito. É nesse sentido. Esse homem, Ágabo, esse irmão, chegou com o propósito de falar conosco. Ele já veio de lá, gente. Ele veio da Judéia, desceu da Judéia, né? Cesareia é como se fosse uma capital aqui da Judéia romana, mas ele veio, desceu de lá, não diz aqui de onde especificamente, mas ele veio da Judéia, trazido já para falar com eles. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo, e amarrando os seus próprios pés e as suas mãos, ou seja, ele deve ter se sentado no chão e deve ter amarrado assim os pés e as mãos com o cinto de Paulo. É mais uma encenação para falar com crianças. Lembra lá no Rei também? Lembra? Que Eliseu fez toda aquela encenação com o arco e tudo, tal, porque o homem é infantil. Veja, Paulo está precisando de ajuda. Então, ele amarrou os pés e as mãos. Seus próprios pés e as mãos, os dele, de Ágabo, né? E daí ele disse, assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus lá em Jerusalém vão amarrar o homem a quem pertence esse cinto e vão entregar esse homem nas mãos dos gentios. Que frio, que são os romanos, né? Assim que nós ouvimos essa revelação, é daqui que vem as revelações que querem fazer hoje. Então, gente, o que interessa é o relacionamento com o Senhor e não ficar ouvindo revelações. Aqui, gente, é um caso específico para Paulo, gente do céu. E assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo. Paulo, não vá para Jerusalém. Então veja, a necessidade era tanta que o Senhor deslocou Ágabo da Judéia até Cesareia, para deixar claro para Paulo, né? Mas Paulo declarou, por que vocês estão fazendo isso? Não chorem, porque se vocês chorarem, vocês partem o meu coração. Veja como Paulo só fala da sua emoção. Vocês estão partindo o meu coração, mas o meu coração já está partido pelos irmãos de Jerusalém. Eu tenho que ir para lá. Veja, é emoção. Emoção é na alma, não é no espírito. Por que vocês estão chorando, meus irmãos? Paulo, é para você não ir para Jerusalém, né? Se vocês choram, vocês partem o meu coração. Eis que estou pronto, ó alma, eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Mas é pelo nome do Senhor Jesus que ele está indo? Gente, eu quero compreender. Digam aí para mim. Assim como não nos foi possível demover Paulo da sua ideia fixa, ele está fixado nessa ideia, aquecemos e exclamamos, faça-se, pois, a vontade do Senhor. Em vários e fiéis manuscritos gregos,
há indicação clara de que essa comitiva, liderada por Paulo, seguiu a cavalo até Jerusalém. E havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram até a casa de Minasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Então vocês estão vendo por onde Paulo fala, por onde Paulo passa, né? Paulo está assim, ó, com o coração cheio de misericórdia dos irmãos em Jerusalém. Os irmãos em Jerusalém estão passando muita necessidade, fome, estão passando fome. E Paulo, como ele mesmo falou, constrangido pelo amor do Espírito Santo, ele resolve levantar ofertas e levar para Jerusalém. Mas a cada lugar que ele para, vem um sinal, né? Lá, quando ele estava lá na primeira cidade lá, que era... me esqueci agora onde ele pega o primeiro navio. Os irmãos já falam, lá na Grécia, os irmãos já falam: Paulo, não vai. E teve até uns irmãos que ele falou: é a última vez que vocês veem o meu rosto. Veja, ele sabe. É a última viagem dele, realmente. Até que o Senhor prende ele, para ele parar. Parece que daí ele para. Senhor Jesus, por que tudo isso? Por quê? Por que Paulo não escuta? Por que Paulo não manda as ofertas por outros irmãos, por outras pessoas? Será que ele pensa: eu não vou mandar por outros irmãos para que os irmãos sofram? Já pensou, eu mando as ofertas por Ágabo. Ágabo chega lá e é morto. Pelo mundo me odeia. Como é que eu vou me perdoar por isso? Quem tem que ir para morrer sou eu. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Mnasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Mnasson era um dos primeiros discípulos do Senhor, homem de posses e grande generosidade. Ele acolheu em sua casa cerca de 9 pessoas que compunham a equipe missionária de Paulo. Então veja, a equipe missionária de Paulo tem 9 pessoas. É ele, Lucas, Timóteo, Silas, eu não sei se Tito acompanhou, mas essa comitiva de Paulo, né? Sim, mas entenda só, Natanael, não é no sentido de é para profetizar as profecias que estão na palavra. Quando nós lemos a palavra, nós estamos profetizando, né? O Senhor falou: João Batista foi o último dos profetas, porque depois de João Batista se cumpriu a profecia, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos profetizando, nós estamos dizendo as profecias, mas a profecia já se cumpriu, que é o Senhor Jesus, né? Então, essa profecia é no sentido... Como é que é? Você que não se identifica, qual é o seu nome? Então, João Batista, ele foi o último profeta, porque depois dele se cumpriu a profecia, que foi o Senhor Jesus, né? Foi o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos transferindo a Bíblia para as pessoas, nós estamos profetizando. O que eu estou falando, gente, de profecia, profeta, essas coisas, é no sentido das pessoas acharem que tem poder de revelação. Poder de revelação. A volta do Senhor, gente, eu acho que nós precisamos estudar. Eu acho que o problema está na palavra profecia. Profecia é o que o Senhor disse, né? A Bíblia toda. Qual é a profecia da Bíblia toda? É o Salvador que o Senhor enviaria, o Salvador. Com isso se cumpriu a profecia, né?
O Salvador chegou. Ele era a profecia, né? Vamos então terminar aqui, que eu tenho que encerrar, gente. Eu tenho que fazer o café da manhã do meu marido. Amanhã a gente continua, tá bom? O que não é poder, Jéssica? Dons não são poderes? Dons não são poderes? Vamos terminar então. Depois nós continuamos, pode ser? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. E na próxima live a gente continua falando a respeito de Paulo e buscar que o Senhor nos dê entendimento sobre todas essas coisas, certo? Vamos fazer também um levantamento sobre profecia, tá bom? Sim, claro que dom é poder. Fiquem bem, Jesus é o nosso amado Senhor. Fiquem na santa paz do Senhor, meditem sobre todas essas coisas e tragam respostas, repartam o pão na próxima live. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Gracinha.